Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica que eu acho sim muito importante para quem está iniciando aí no cultivo de suculentas. Tem pessoas que agora que está começando a sua coleção não sabe muito bem como cuidar e está cada vez mais buscando dicas, né, de como cuidar, quantas vezes na semana jogar água nelas, quanto de sol pode deixar, se pode deixar na sombra, se pode deixar dentro de casa. Eu sei que tem várias pessoas que têm essa dúvida, muitas pessoas já me falaram esse tipo de dúvida para quem está iniciando. E é muito importante a gente frisar uma coisa, nunca segue uma regra. Por exemplo, a pessoa fala: basta você regar ela uma vez na semana, a sua suculenta ser regada uma vez na semana, que você não vai correr o risco dela melar. Cuidado, pessoal, com essa regra de regar somente uma vez na semana. Eu já tive planta aqui em casa que quase morreu por ficar sem água durante uma semana. Então, qual o ponto que você precisa observar? A pessoa me falou que eu posso ficar uma semana sem molhar a minha suculenta, que é mais seguro, porque ela não vai melar. Você pode até fazer isso, muitas pessoas fazem, dá super certo, mas a primeira coisa que você precisa saber é se o seu substrato é um substrato que não está secando muito rápido. O meu aqui em casa, ele seca tão rápido que se eu deixar uma semana, eu tenho certeza que eu vou ter prejuízos. Eu rego as minhas suculentas nessa época do ano várias vezes durante a semana. Eu sei que entre 3 a 4 vezes, pessoal, acontece de eu estar regando elas, porque eu percebo que está precisando. Às vezes, eu já falei até sobre isso aqui em vídeos meus recentes, que tem vaso que tá molhado, tem vaso que tá seco e regado no mesmo dia. Então, por isso que o substrato precisa ser observado. Se até aqui que eu faço às vezes o substrato, né, às vezes muda muito pouco um substrato do outro, eu tenho essa diferença. Imagina um substrato que a pessoa faz numa parte do Brasil, o outro faz lá na outra parte, usa uma terra diferente, usa componentes diferentes nessa mistura, às vezes faz ele bem leve, outros vai fazer ele mais pesadinho. Então, aquele que tem um substrato igual esse aqui, ó, esse substrato ele é bem simples. Eu fiz para essa planta terra vermelha e carvão, coloquei torta de mamona, plantei ela nesse substrato. Tá vendo que ele é bem vermelho? Ele tá levinho, pessoal, ele tá assim compactado, porque eu não vou cavar ele aqui, que eu não vou enfiar minha mão na terra agora. Mas ele tá um substrato que ele tá úmido, né? Essa plantinha aqui, ó, ela tá desse jeito porque eu plantei ela aqui e ela já tá velha e já tá cheia de flor. Então agora é hora de fazer a poda, cortar essas pontas. Aí a gente tem que tirar fora essas pontas para essas novas brotações aqui, ó, desenvolver. Então eu vou pegar esse aqui e colocar no substrato. Tá precisando mesmo de uma mudança aqui para poder renovar, que ela floriu. Quando ela floresce, ela fica secando, fica muito feia. Esse aqui é o meu brinco de princesa. Ele é muito bonitinho, mas ela precisa de ser trocada. Eu só quero observar aqui o substrato molhado na mesma hora. Esse que tem terra, carvão, ele é mais úmido. Olha esse aqui, molhado no mesmo dia. Olha só, sequinho, seco, e ele é muito leve. Observe que eu pego nele, olha como que ele vai desmontando. Ele não fica compactado. Então, se eu falar para você, essa planta aqui, eu vou regar ela uma vez na semana. Essa daqui vai ser regada uma vez na semana. Qual que vocês acham que vai ficar molhada por mais tempo? Essa planta vai ficar úmida quase a semana toda. Essa já vai secar praticamente no mesmo dia. No dia seguinte já vai estar seca. As plantinhas vão começar a sentir. Essas aqui vão sofrer muito mais do que a outra. Então, cada caso é um caso. Se eu falo para você molhar somente uma vez na semana, é muita responsabilidade da minha parte, porque eu posso estar colocando as suas plantas, né, em risco. Aqui eu passei por isso esses dias. Eu fiz o vídeo
acho que uns 2 vídeos anterior a esse, que eu mostrei para vocês. Essa planta aqui, ó, ela ficou, essa aqui, ó, ela ficou completamente desidratada, simplesmente pelo fato de eu estar jogando água nela e ela não tá recebendo água porque ela cobre todo o vaso. Então ela ficou totalmente protegida aqui de baixo, não estava descendo água. Eu cheguei aqui, ela estava com a metade das folhas murchas. Tem no vídeo, é só vocês procurarem aí, quem tiver a curiosidade de conferir. É o mesmo vaso que eu coloquei dentro do tanque, coloquei ele até no meio com água, né? Assim, até no meio do vasinho. Deixei ele lá imerso, a parte de baixo, para ela poder absorver. Deixei lá muito tempo e ela hidratou novamente. Eu já tinha molhado ela, mesmo assim eu deixei ela lá e ela voltou ao normal. Então é uma planta que, se eu deixar, ela vai sofrer. Então o substrato dela tá muito drenante, ela vai secar muito rápido. Então não posso falar que com a rega de uma vez na semana vai funcionar para todas as pessoas, não. Porque cada pessoa mora numa região, o clima também, ele muda muito, né, pessoal? Tem clima aí, tem local que a temperatura é mais amena, tem local que o sol parece verão o tempo todo. Então as pessoas que vão ter o começo do cultivo de uma forma assim, já vai ter uma experiência muito ruim, não vai querer continuar, vai falar que não vai conseguir porque não sabe cuidar, porque a plantinha ficou, murchou, morreu e fez direitinho. Muitas pessoas já me falaram isso, mas eu fiz exatamente como me ensinaram, eu não joguei água nela. O problema tá aí, ou põe água demais, ou põe água de menos, mas o problema não tá só na água, o problema tá no substrato que montou. Porque se a pessoa também não sabe montar um substrato, coloca um substrato muito pesado, a planta vai ficar absorvendo água por muito tempo, pode apodrecer. Então, pessoal, é assim, antes de você seguir uma regra, uma dica de alguém que pode ser muito valiosa, primeiro você tem que observar o tipo de substrato que você tem. Molha sua planta com mangueira, eu faço sempre esse teste. Molha bastante com mangueira, deixa escorrer. Aí você observa, amanhã você olha, tá seco por cima, pega um palito de churrasco, enfia no substrato, vai até no fundo do seu vaso, tira ele, tá molhado? Então tá molhado. Quantos dias? Vai repetindo isso, 2, 3, 4, 5 dias. Se todos esses dias o palito sair molhado, o seu substrato está mantendo umidade por mais tempo. Então você não pode molhar sua suculenta todos os dias ou várias vezes na semana igual eu, não. Porque se você fizer isso, sua suculenta vai apodrecer. Mas no caso, se você molhou, enfiou o palito no substrato, no segundo, terceiro dia, ele tá saindo limpinho, sequinho, você tem que molhar a sua suculenta, porque ela precisa de água e ela sente mesmo. Outra coisa, observe a espessura da folha. Suculenta com folhas mais grossas, elas têm muito mais reserva de água. Suculenta com a folha fininha, não adianta você querer que ela acompanhe as outras. Ela vai sentir muito mais, ela pede mais água. Ela precisa de mais rega para ela manter a quantidade de água suficiente nas folhas. Essas aqui, ó, são suculentas que têm a folha bem gordinha, então são suculentas muito resistentes. Então essas suculentas aguentam ficar mais tempo seca. Falar para vocês assim, mas então se eu deixar minha suculenta uma semana, ela vai morrer? Não, depende de muitas coisas. Depende do seu substrato, ela depende também da folha dela. Uma suculenta como essa aqui, ela vai aguentar ficar mais tempo com falta de água do que aquela que eu mostrei para vocês agorinha mesmo, falando que ela estava murcha. Ela tem a folha fina. Então, folha fina, menos reserva de água. Folhas grossas vão tolerar muito mais tempo. Aqui eu tenho vários exemplos. A grande maioria delas tem folha grossa, mas tem umas que as folhas são finas. Essa aqui mesmo, ó, uma folha muito fina. Então, se eu fizer com essa daqui
vai ser diferente dessa daqui, muito diferente. Essa vai precisar de mais água, essa menos água, porque ela já tem mais reserva. Então você tem que observar tudo isso, pessoal, para não ter erro no seu cultivo. O ideal é a observação. Eu sempre falo assim, hoje é dia de molhar minhas suculentas. Não faz essa regra, não. Faz a observação. Secou demais, rega. Se tiver úmida, se também tiver seco. Eu sempre falei isso aqui também. Às vezes o substrato tá bem seco, mas a plantinha tá bem saudável. Não tem folha nenhuma murcha, sinal nenhum que ela tá sofrendo. Deixa mais um dia, mais 2 dias e depois você rega. Mas o que a gente observa sempre são folhas secando. Aqui no meu cultivo sempre acontece isso. Eu chegar, a folha de baixo tá começando a murchar e aí eu não gosto de ver minhas plantinhas sofrendo. Geralmente é a hora que eu chego e jogo água de mangueira, jogo água sem dó, porque eu gosto de ver elas hidratadas, bonitas, brilhantes, né? Então, se você quer ter um cultivo saudável, o ideal é não ter nenhum tipo de excesso. Essas aqui, então, ó, aguenta ficar seca maior parte do tempo, que elas têm a folhinha bem gordinha e elas também cobrem o vaso. E isso é um outro ponto a ser observado. Pelo fato delas cobrirem todo o vaso, elas também vão fazer com que esse vaso receba menos sol, né, diretamente no substrato. E esse substrato vai manter a umidade por mais tempo e elas vão receber essa umidade por mais tempo. Então é outro caso. Tacar água com mangueira sem olhar antes é correr risco, pessoal. E eu sempre falo, eu gosto sempre de dar dicas importantes para que vocês tenham um cultivo aí bem assim agradável, para ninguém falar assim, tô enjoado de mexer com suculenta, porque suculenta dá muito trabalho e morre à toa. Suculenta não morre à toa, elas são muito resistentes, são plantas que realmente vale a pena cultivar por isso, são muito resistentes. A gente é que tem que saber a medida certa de tudo que a gente coloca nelas, tanto água, como sol, como adubo. O adubo também em excesso também prejudica bastante o desenvolvimento delas. Então é tudo na medida certa, pessoal, fazendo tudo com cuidado, seguindo as dicas com muito cuidado, que eu sempre falo isso. Dicas boas, a gente tem um monte aqui no YouTube, tem uns monte, mas tenta adaptar cada dica à sua realidade, né? Cada dica para um local ela é super importante, para outro ela nem funciona. Então temos que observar muito isso para a gente não ficar decepcionado, não desistir das nossas plantinhas, que a gente sabe, todo mundo que gosta de suculenta é apaixonado por suculenta, que é o melhor cultivo, que é que elas fiquem sempre lindas, sempre saudáveis, coloridas, lindas assim, né, pessoal? Para a gente poder ter o prazer de cultivar elas. E é isso que eu quero. Todo mundo aqui feliz, cultivando suas suculentas, ter orgulho, né, de mostrar suas plantinhas e falar assim, nossa, as minhas suculentas estão lindas, estão saudáveis. Por quê? Tá recebendo tudo na medida certa. Elas reclamam de tudo. Elas reclamam de falta de sol, elas reclamam de falta de água, de excesso de tudo. Elas reclamam. Pode ter certeza. Elas falam com a gente, é só observar. A gente não pode fazer vistas grossas, pessoal. Tem que observar sempre, porque elas estão assim, ó, lindando quando tudo tá dando certo. Olha aqui. Olha isso aqui, olha essa baciada. Isso aqui é uma bacia só. Olha essa bacia, pessoal. Tá dando gosto ou não tá? Então, tá dando certo. Se tá dando certo pra mim, também dá certo pra você. Então, depende só de observação. Observar, tá sempre de olho nelas, nunca esqueça elas pra lá, jogadas, falar assim, a suculenta não precisa de muito cuidado. Elas precisam sim, elas precisam de cuidado e atenção, carinho, para que elas cresçam e fiquem realmente enchendo os olhos de tanta beleza, né, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você gostou, compartilhe meus vídeos, é muito importante, ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.